Fala galera, beleza? Vamos então concluir nosso estudo de R3. Então, primeira coisa que eu vou falar sobre distância de ponto a uma reta, tá? Então, o que é a distância de um ponto a uma reta? É o comprimento da perpendicular que vai do ponto até a reta, tá? Isso aqui é a distância do ponto P até a reta R, tá? O mesmo conceito que a gente tem lá na geometria analítica no plano, a gente tem ela também aqui no espaço. E como é que a gente acha essa distância, o valor dessa distância? Bom, o valor dessa distância é dado por essa fórmula aqui. Dados dois pontos A e B dessa reta, tá? É o módulo do produto vetorial entre AB e AP, onde A e B são pontos dessa reta, dividido pelo módulo de AB. Então, você até pode, né, na verdade, nem precisa usar dois pontos da reta, você pode até usar o vetor diretor da reta, né? Porque o vetor AB é um múltiplo do vetor diretor da reta, então tanto faz. Então você também pode usar as seguintes fórmulas. Módulo de AP vetorial R, que é o vetor diretor, dividido pelo módulo de R, módulo do vetor diretor, tá bom? Beleza, agora qual é a explicação, né, dessa fórmula, né? Por que a gente pode... O que o produto vetorial tem a ver com distância, né? Pois é, tudo a ver. Olha só, pessoal. Vamos desenhar aqui a reta R, aqui os dois pontos A e B, e aqui o ponto P. O que acontece? A ideia aqui, pessoal, é você lembrar que A, B e P formam um triângulo, né? E que a distância do ponto P até a reta R nada mais é do que a altura desse triângulo, certo? Então, ó, quando a gente faz o módulo do produto vetorial entre AB e AP, a gente sabe que a gente está calculando a área do triângulo ABP, né? Metade do módulo do produto vetorial entre AP e AB é a área do triângulo. Mas a área do triângulo também é base vezes altura, né? Sobre 2. A base vezes a altura, que é a distância que a gente quer. Só que a base é o módulo de AB, né? Então vai ser 1/2 de módulo de AB vezes a altura, que no caso é a distância, né? Sobre 2 ali, né? Que eu já tinha falado. Aí corta o 2. Então a gente chega na conclusão de que a distância D é módulo de AP vetorial AB sobre módulo de AB. Ok? Então, como eu disse, você pode usar o vetor AB como sendo o vetor da reta, né? O vetor diretor da reta. Então, só para a gente fazer um exemplo aqui, imagina a reta de equações. Ah, não, a gente tem um exemplo aqui, né? Ó, temos um exemplo. Eu tenho o ponto P, 1, 0, 2 e a reta R de equação 1 mais 2t, 1 menos t, menos t. Então vamos lá, vamos só escrever a equação paramétrica, a equação dessa reta na forma paramétrica. X é igual a 1 mais 2t, y é igual a menos 1 mais t, z é igual a menos t. Repare que daqui a gente já consegue tirar um ponto, né? Um ponto A, que é só atribuir a t o valor 0, vai ser o ponto 1, menos 1 e 0. E também conseguimos tirar o vetor diretor dessa reta, né? Que vai ser o vetor 2, 1, menos 1, certo? Com isso, nós vamos determinar o vetor AP. Quem é o vetor AP? P menos A, que vai ser 1 menos 1, 0. 0 menos menos 1 vai dar 1. 2 menos 0, 2. Ok. E como a gente quer a distância do ponto P até a reta R, vai ser o quê? Módulo do produto vetorial entre AP e R dividido pelo módulo de R. Então vai ser
módulo do produto vetorial entre AP e R. Vamos calcular o produto vetorial entre AP e o vetor R. Isso vai ser I, J, K, AP 0, 1, 2 e o R, que é 2, 1, menos 1. A gente repete as duas primeiras colunas, I, J, 0, 1, 2, 1. Multiplica cruzado. Aqui dá menos I. Aqui dá 4J e aqui dá 0K. Aqui dá menos 2K. Aqui dá menos 2I. E aqui dá 0J. Certo? Então, o produto vetorial é menos 3I, 4J e menos 2K. Logo, o módulo do produto vetorial entre AP e R é igual a raiz de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, isso dá quanto? 9 mais 16 dá 25, com mais 4, 29. Dá raiz de 29. Beleza? E o módulo de R, já vou calcular aqui, o módulo de R é raiz de 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então, isso vai dar 4 com mais 1, 5, mais 1, 6, dá raiz de 6. Então, essa distância vai ser raiz de 29 sobre raiz de 6. Ok? Aí dá para racionalizar se quiser, ou deixa assim mesmo. Beleza? Show! Próximo. Próximo agora, distância entre duas retas reversas, tá? Então, vamos lá. Se eu tenho duas... O que são retas reversas? São retas que não são coplanares. Então, para você enxergar melhor, ó, pensa num cubo. Ó, olhando para um cubo, o que nós temos? Nós temos que essa reta, ela é concorrente com essa, ela é coplanar, porque ambos estão no plano do chão. E ela é paralela com essa reta aqui, certo? Elas são paralelas entre si. Mas ambas estão contidas no plano de chão, né? O plano de baixo, né? Na face de baixo do cubo. Agora, quando você compara essa reta com essa aqui, por exemplo, você não tem nenhum plano que contenha as duas simultaneamente, né? Se você pegar, por exemplo, essa face lateral aqui do cubo, a reta só vai furar esse plano. Então, isso são retas reversas. Sempre que um plano contém uma reta, a outra reta vai só furar ele, não vai conseguir conter ele, certo? Então, é isso que acontece com retas reversas. Tá? É uma posição que só existe no espaço. Beleza, então, quando a gente tem retas reversas, então, na verdade, vou voltar aqui, ó. Quando a gente tem retas reversas, o que acontece? Um conceito importante é a distância entre elas. O que é a distância entre elas? É o comprimento da perpendicular que vai da perpendicular comum entre elas. Então, olha só, a reta de baixo, espera aí que tá carregando, a reta de baixo ela tem várias perpendiculares aqui, só que só uma é perpendicular simultaneamente às duas retas. Então, ó, é perpendicular aqui e é perpendicular aqui, tá vendo? Essa aqui é a chamada perpendicular comum, tá legal? E o comprimento dessa perpendicular comum é a distância entre as duas retas, tá? Entre duas retas reversas, tá? Então, se duas retas forem coplanares, aí a distância entre elas é a distância entre qualquer ponto de uma até a outra, certo? Você pega qualquer ponto de uma até a outra, dá sempre a mesma distância. E o que é a distância entre duas retas reversas?
é o comprimento dessa única perpendicular comum às duas retas. Beleza? Então, nosso objetivo agora é calcular essa perpendicular comum. Imagina que eu tenho aqui uma reta R, que está no plano alfa, e uma reta S, que está fora desse plano alfa. Eu quero saber o comprimento dessa linha aqui, perpendicular comum às duas. Tá legal? Beleza? E como é que a gente faz para calcular essa perpendicular comum? Bom, a fórmula é essa aqui. Tá? Eu recomendo que vocês, assim como na área na distância de ponta reta, vocês não decorem só a fórmula, né? Tentem entender a lógica, porque a demonstração dela é bem simples, tá? Ela parece complicada, mas não é. E se você entender a demonstração, você consegue fazer rapidinho na hora da prova, se você esquecer, né? Como são fórmulas bem pouco utilizadas, né? Caíram em pouquíssimas questões desses assuntos, então às vezes você esquece dessas fórmulas, tá? Mas se cair, você já sabe como fazer. Então vai ser o seguinte, ó, a distância vai ser o módulo do produto misto, né, entre os vetores diretores das retas RS, então tá aqui o vetor diretor da R e o vetor diretor da S, tá? E um vetor AB, onde A é um ponto da S e o B é um ponto da R, ou vice-versa, tanto faz, dividido pelo módulo do produto vetorial entre os vetores diretores RS. Legal? Então, é o módulo do produto misto dividido pelo módulo do produto vetorial. Ok? Então, vamos lá. Por que isso, né? A ideia, pessoal, é você entender que quando a gente tem essas retas reversas, a gente viu lá que quando a gente faz o produto misto, né, na verdade, agora vai ter que desenhar aqui. Qual era a ideia do produto misto? A ideia do produto misto era a gente conseguir calcular o volume do paralelepípedo, né? Nosso objetivo era calcular o volume do paralelepípedo, certo? É isso que nos dá o produto misto. Então, o que vai acontecer? O volume do paralelepípedo, a gente sabe que é a 1/3, não tem 1/3, né? É área da base vezes a altura, ok? E aí, só que o que é a altura? A altura é justamente essa distância entre esse ponto e o plano da base. Opa! Aqui vai ser ruim de desenhar. Essa perpendicular comum vai ser justamente a distância entre uma reta e o plano paralelo a ela que contém a outra. É só você enxergar aqui, olha só. Se eu pegar essa distância aqui, essa distância entre as duas retas RS, e pegar, considerando que esse alfa é paralelo a S, se eu pegar qualquer outra perpendicular que seja perpendicular ao plano, ela vai ter o mesmo tamanho que essa distância. Ou seja, existe um teorema que a gente consegue provar que a distância entre duas retas reversas é igual à distância a qualquer ponto de uma reta ao plano paralelo a ela que contém a outra reta. Então, ó, o alfa contém a reta R. Se eu pegar qualquer ponto da reta S e fizer a distância dele até o plano alfa, né, sendo alfa um plano paralelo a S, eu vou estar calculando a mesma distância. Eu vou ter calculado a mesma distância. Tá legal? Para ficar mais fácil, talvez seja fácil visualizar pelo cubo. Ó. Olha pelo cubo. Lembra? Pelo cubo é mais fácil. Imagina que eu tenha essa reta, tá? E essa reta. Nós vimos que elas são reversas, ok? E que a distância entre elas é esse comprimento aqui. Eu poderia pegar... Repare que esse comprimento é a aresta do cubo, que é igual a essa distância aqui, tá vendo?
que é o comprimento desse ponto, a distância desse ponto até o plano de cima, que é um plano paralelo a ele, paralelo a essa reta, e que contém a reta de cima. Tá certo? Então, se você pegar qualquer ponto da reta e ver a distância dele até o plano que é paralelo a ele e contém outra reta, essa distância é a distância entre as retas reversas. Bom, então a ideia é essa. Se a gente pensar nesse plano aqui que contém a base desse cubo, desse paralelepípedo aqui, ele contém a segunda reta. Vou chamar a primeira reta de R e a segunda de S. Então, o plano que contém a base desse paralelepípedo, ele é um plano que contém a reta S. Se eu pegar do vértice a distância desse ponto até a esse plano da base, eu estou calculando a distância entre as retas reversas, certo? Só que essa distância nada mais é do que a altura desse paralelepípedo. Então, eu posso dizer que a altura do paralelepípedo é dada pelo volume do paralelepípedo dividido pela área da base dele. Tá? Então, aqui vem a parte fácil. O que é o volume do paralelepípedo? A gente sabe que o volume do paralelepípedo é o módulo do produto misto entre os vetores. Eu vou usar como vetores os diretores, né? Poderia usar quaisquer vetores, mas obviamente a gente usa vetores diretores de R com S, de R, S e mais um que a gente tem que calcular, que vai ser esse vetor aqui, ó. Para poder fechar o paralelepípedo, né? O paralelepípedo precisa de 3 vetores. Então, é o vetor que vai de um ponto A até um ponto B, certo? Então, com o vetor AB. Dividido pela área da base desse paralelepípedo. Só que a área da base desse paralelepípedo é o quê? É essa área aqui embaixo, né? Que é a área desse paralelogramo. E a área de um paralelogramo é o módulo do produto vetorial. De quais vetores? Do R e do S que está aqui atrás, né? O S que está aqui atrás. Na verdade, o R que está aqui atrás, né? Esse aqui que é o vetor R também, certo? Então, vai ser o módulo do produto vetorial de R com S, tá? Então, como eu falei, apesar da figura ser complicada, a ideia não é difícil. É só você pensar que essa distância é a altura do paralelepípedo. E aí você usa a ideia de que volume é a área da base vezes a altura do paralelepípedo, passa a área da base dividindo, que naturalmente aparece módulo do produto misto dividido pelo módulo do produto vetorial. Beleza? Beleza? Tá? Show? Ok. E aí, naturalmente, você vai lembrar também do vetor AB, né? Porque o produto misto precisa de 3 vetores, né? Então, aí isso já vai te acender a luzinha para você lembrar que tem que pegar um ponto de A, um ponto de R, um ponto de S para você montar o produto vetorial. Um exemplo, ó, eu tenho duas retas R e S, quero saber a distância entre elas, tá? São retas reversas, quero saber a distância entre elas. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou tentar determinar os vetores diretores. Então, o vetor diretor da R vai ser o quê? Vai ser o vetor 2, 1 e 0. O vetor diretor da S vai ser o vetor, vetor, né? 0. Repare que aqui ele tá como forma de interseção de dois planos, né? Como sistema, né? Então a gente faz o que aqui? X igual a 1, aí aqui eu vou pegar a segunda equação, como y mais z igual a 1, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que z igual a t e y igual a 1 menos t. E z igual a t. Pronto. É que nem solução de um sistema, né? De um sistema linear, né? Então vamos lá. O vetor diretor da S vai ser, aqui é como se fosse 1 mais 0t, né? Depois o y é 1 menos t, então o vetor diretor é menos 1. E o z igual a t, então a componente do vetor diretor é 1. Ok? Agora eu tenho que pegar um ponto A da R. O ponto A, basta fazer t igual a 0, vai dar 1 menos 1, 1. 1 menos 1 e 1. E um ponto B da reta S, basta fazer t igual a 0, vai dar 1, 1 e 0. 1, 1, 0. Beleza? Agora, vamos calcular o módulo do produto misto. Antes, vamos colocar a fórmula, né? Sempre bom, antes de tudo, colocar a fórmula. Distância entre as retas R e S é o módulo
do produto misto entre o vetor R, o vetor S e o vetor AB. Dividido pelo módulo do produto vetorial entre R e S. Tá? Então vamos calcular isso separadamente. O que seria o produto misto entre R, S e o vetor AB? Vai ser R 210, 210, S 0, menos 1, 1. E o vetor AB, calculei o vetor AB. O vetor AB vai ser B menos A, vai ser 0, 2, menos 1. 0, 2, menos 1. 0, 2, menos 1. Aí, bom, repete as duas primeiras colunas, vai ficar 2 e 1, 0, menos 1, 0 e 2. Multiplica aqui. 2 vezes menos 1 vezes menos 1 vai dar 2. 1 vezes 1 vezes 0 dá 0. 0 vezes 0 vezes 2 dá 0. Aqui dá 0. Aqui dá 4, como está voltando menos 4. Aqui dá 0. Então isso vai dar menos 2. Menos 4 mais 2 vai dar menos 2. Agora o módulo do produto vetorial entre R e S. Então primeiro vamos achar o produto vetorial entre R e S. Faz ali. E JK. Aí o R é o 210, 210, e o S é o 0, menos 1 e 1. Agora a gente coloca, repete as duas primeiras colunas, e J, 2, 1, 0, menos 1. Multiplica cruzado, que vai dar I, que vai dar 0, que vai dar menos 2K, aqui vai dar 0, 0, que vai dar 2J, como está voltando, menos 2J. Então, esse produto vetorial vai dar I menos 2J menos 2K. Mas a gente quer o módulo de R vetorial com S, né? Isso vai ser o quê? Raiz de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. E aí vai dar 4 mais 4, 8, com mais 1, 9. Opa, vai dar 3, né? Então, pronto. A distância entre essas duas retas vai ser módulo de menos 2 sobre 3, que vai dar 2/3. Beleza? Tá lá. Ok? Show! Bom, vou finalizar esse vídeo por aqui. Já tem 23 minutos. Então, no próximo vídeo a gente vai falar sobre equação do plano. Até logo, gente. Valeu. Tchau, tchau.